vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos numa passagem, num capítulo muito importante, muito profundo, onde Krishnadas Kaviraj ele expressa com muita claridade, muita clareza a nossa teologia. Mas antes vamos cantar um pouquinho. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. 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 Então aqui em Trajadama estamos lendo o Chaitanya Charitamrita, o Adi Lila, capítulo 7, intitulado O Senhor Chaitanya sob 5 aspectos, e hoje vamos ler a partir do verso 123, não é isso? Quem foi que leu? Pela última vez para você? Foi a Vermídia. Você tem dado aula do Chaitanya Charitamrita? Não, tem só uma vez. Então o verso é o seguinte: Vastuta parinamavada se pramana de atma buddhi e vivarte sthana. Então a tradução. Então a tradução, o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A transformação da energia é um fato provado. É a falsa concepção corpórea do eu, que é uma ilusão. Então vamos ao significado. A diva, ou entidade viva, é uma centelha espiritual, parte integrante da Suprema Personalidade de Deus. Infelizmente, ela pensa que é o corpo. Ela pensa que o corpo é o eu. E esta compreensão errada chama-se vivárita, ou seja, aceitar o falso como sendo real. O corpo não é o eu, embora animais e pessoas tolas pensem que seja. No entanto, vivarta, ou ilusão, não denota uma mudança na identidade da alma espiritual. É o equívoco de que o corpo é o eu, que é uma ilusão. De forma semelhante, a Suprema Personalidade de Deus não se altera quando sua energia externa, que consiste nos 8 elementos materiais grosseiros e sutis, registrados na Bhagavad Gita, Bhumi, Apo, Nalo, Vayu, etc., age e reage em diferentes fases.
Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksho Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Sattam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Vidayananda Goswami Dinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Vachakalpatarubhischa Kripasindu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Então, para contextualizar esse verso, para vocês que estão aqui nos acompanhando, nós estamos aqui no incidente, né, do encontro de Chaitanya Mahaprabhu com Prakashananda Saraswati, né, que é o líder dos impersonalistas que moravam em Varanasi. Né? E eles pediram ao Sr. Chaitanya para que falasse sobre o Vedanta Sutra. Né? Como vocês sabem, o Vedanta Sutra é, como a própria palavra diz, né? Veda Anta, quer dizer, a compreensão última. Anta significa posterior. Né? É a compreensão última da literatura védica. Então é um tratado extremamente complexo e toda tradição, para ser reconhecida como uma tradição autêntica, né, precisa ter o seu próprio comentário no Vedanta Sutra. Então, eles pediram ao Sr. Chaitanya para falar sobre o Vedanta Sutra. E aqui, nessa passagem especificamente, está se falando sobre um aspecto da Suprema Personalidade de Deus, que Shankaracharya não aceitou, né? Embora Srila Vyasadeva tenha explicado esse tema das energias do Senhor Supremo. Então a ideia é que Shankaracharya ele desenvolveu a teoria de que o absoluto não pode sofrer nenhum tipo de transformação. E de fato, uma coisa que é absoluta não se transforma, ela é o que é. Então ele concluiu que esse absoluto então não poderia ter nenhum tipo de atributo, nenhum tipo de qualidade, de característica, porque isso implicaria que esse absoluto sofreria transformações. Então ele fala que esse absoluto é uma consciência pura, destituída de qualquer tipo de característica. Então, isso significa que esse absoluto não tem vontade, não tem desejo, não tem potências, não tem nada. Simplesmente é uma consciência sem absolutamente poder nenhum de fazer nada. Porque se você fala que tem algum poder, já é um atributo. Se você fala que tem inteligência, já é um atributo. Então eles falam que é uma consciência que nem tem consciência, porque se disser que tem consciência, já é um atributo. É muito estranho tudo. Né? Então aqui Chaitanya Mahaprabhu está explicando para os sannyasis e personalistas que isso foi uma interpretação, né, que Shankaracharya deu para o Vedanta Sutra. Então a ideia é que esse absoluto ele possui diferentes energias. Vocês já ouviram falar muito sobre isso, né? As energias, as potências do Senhor Supremo. Porque é por meio dessas potências que ele consegue realizar as coisas. Né? Por exemplo, é por meio da força que Vishala tem que ele consegue
levantar as coisas, fazer, né, muito serviço devocional. Se ele fosse destituído de força, ele não ia fazer nada. Né? Se fosse destituído de inteligência, né, como é que ele iria falar, entender alguma coisa, comunicar? Então, isso são potências, inteligência, força, né? As características, a renúncia, como Krishna tem as opulências, né? Riqueza, beleza, tudo isso são potências, são energias. Então, a ideia de que o absoluto não pode se transformar, né? Então levou Shankaracharya a considerar esse absoluto, né, como destituído de toda a potência de tudo. Então, por isso que os devotos argumentam, bom, se ele é destituído de toda a potência, de qualquer inteligência, de qualquer coisa, então por que isso aqui existe? Como explicar a criação? Porque isso aqui está aqui, né? Mas eles falam que isso aqui é uma ilusão. Isso aqui não existe. Né? Então, não tem criação. Bom, não existe. É uma ilusão. Então, os devotos argumentam, mas como isso aqui é uma ilusão? Né? Então, qual é o sentido, então, de estarmos aqui? Para que viver? Se tudo é uma ilusão. Eu não estou aqui, vocês não estão aqui, o que eu estou dizendo também não tem sentido, mas tudo é uma ilusão. Então, os Vaishnavas explicam a teoria chamada Parinamavada, que tem a Vivartavada, que é a teoria da ilusão, que tudo é uma ilusão. Então, os devotos argumentam, as formas materiais são temporárias, então são ilusórias no sentido de que tudo aqui é temporário. Porém, essas formas, essa criação é proveniente de uma energia de Deus e essa energia não é ilusória. Então, quando nós estudamos a criação do mundo material, a gente vê que Mahavishnu, ele agita Pradhana. Pradhana é a energia material, é uma potência do Senhor Supremo que está num estado de indivisibilidade. Não, também indivisível. É um estado não manifesto, sem divisões. Tá? Então é uma energia que existe, é uma potência de Krishna, Maya Shakti. É uma potência. E com essa potência, ele manifesta o mundo material. Então, a potência, a energia, existe, é real, porque é parte da pessoa suprema. Porém, essas formas todas que a gente vê, a forma do seu corpo, não existia. Existe agora e depois vai deixar de existir. E enquanto existe, tem uma função. É ilusória nesse sentido que, colocando dentro da eternidade, não existia e não vai existir. Então, é uma ilusão, uma coisa temporária. Porém, o seu corpo é constituído de uma potência, de uma energia real. Então, eu estou falando de alguns pontos da nossa teologia, para a gente entender a teologia, tá? E saber explicar, porque pode ser que alguém pergunte, mas é que tudo é uma ilusão, as formas são ilusórias, mas a energia que constitui não é ilusória, ela existe. E enquanto a matéria, enquanto as coisas estão manifestas, elas têm sua função. Por exemplo, esse livro aqui não existia, existe agora, vai deixar de existir, então não existe no final das contas. Porém, é uma manifestação da energia de Krishna. E agora ele tem uma função. Eu estou podendo ler todo esse conteúdo, estou podendo adquirir conhecimento. Então, muitos fatos, muitas transformações ocorrem simplesmente por meio desse livro.
Então isso é uma realidade temporária, mas é uma realidade. Então, os devotos, os Vaishnavas argumentam que não é o absoluto que se transforma, o absoluto permanece o mesmo. Tá? Vocês se lembram daquele exemplo da vela? Que uma vela, para dar esse exemplo no Sri Upanishad, né? Uma vela acende muitas outras velas, mas continua uma vela. Então, o que se transforma são as energias, são as potências. Então, Pradana, por exemplo, que é a energia material total, ela se desdobra, né? Se desdobra e cria uma variedade de elementos materiais que vão, então, constituir todos os corpos e tudo que faz parte desse mundo. Então, é uma energia indiferenciada e, por meio da atuação dos modos da natureza que começam a se combinar, vai se criando aí, a partir disso, uma variedade muito grande, né, de elementos materiais, né, e de dimensões, vamos dizer assim. Né? A tabela periódica, que a nossa amiga Ana estuda muito bem, tudo isso é desdobramento da energia material. Assim como para construir uma casa, a gente vai precisar de ferro, vai precisar de tijolo, né, que é terra, vamos precisar de água, vamos precisar de vários elementos. Para compor toda essa criação, nós vamos precisar dos elementos químicos, os elementos que se combinam para formar diferentes tipos de matéria que vão compor, então, toda a criação. Tanto a criação humana, o homem que cria essas coisas, como a criação divina, que é as árvores, né, os mares, os oceanos, e o ar. Tudo é uma criação de Deus, formada por elementos materiais. Porém, a energia, toda essa realidade material que nós estamos vendo agora, no momento da dissolução, passa por um processo inverso, né? De variedade, ela vai se fundindo, um elemento no outro, e depois a gente tem apenas, né, a energia material total de forma indiferenciada. Entendem? Então, é uma mesma energia que vai se desdobrando, cria uma variedade de elementos, e depois esses mesmos elementos vão se fundindo. Né? Então, a terra se funde na água, e a água se funde no fogo, e o fogo se funde no ar e no éter, e assim por diante. Tá? Então, num sentido, isso aqui tudo é uma ilusão, porque esse mundo existe, deixa de existir, como um palco que você monta, e depois você desmonta, monta e você desmonta, mas quando você monta, está lá e tem uma função. E esse mundo tem uma função para todos nós, almas espirituais. Então, isso não é uma ilusão, isso existe. Aqui então o Prabhupada está comentando de que, né, sobre Vivarita, sobre ilusão, a teoria da ilusão, né, que a ilusão, por exemplo, é a alma pensar que é esse corpo material. Então isso é uma ilusão, né, porque a alma não é o corpo, mas ela fica pensando que é o corpo. Então isso é ilusão. Né? Mas o corpo existe. O corpo existe, a alma existe. Está bem? Então esse é um ponto muito importante da nossa teologia. É um aspecto assim filosófico, né? E a teoria de Vyasadeva chama-se Parinamavada, que é a teoria da transformação das energias de Krishna. E aqui, o Sr. Chaitanya vai continuar explicando essa teoria para os impersonalistas, vai dar exemplos aqui mais à frente, de que mesmo nesse mundo a gente tem coisas que realizam transformações, mas permanecem sem serem transformadas.
porque essa é a ideia central. Né? Que o absoluto cria muitas coisas, mas assim, mesmo assim ele não se diminui, ele não se transforma, entende? É como, por exemplo, eu tenho uma quantidade de água e vou começar a usar essa água para construir alguma coisa, e à medida que eu vou usando a água vai acabando. Isso é uma transformação, entende? Então, aquele objeto, ele sofre transformação. Mas Krishna não sofre transformação. O absoluto não pode sofrer transformação. Ele é imutável. Viu que Krishna fala isso na Bhagavad Gita? Ele é imutável. Então, mas se existem todas essas coisas, então de onde é que saiu? Saiu de algum lugar. Então, se saiu de algum lugar, de onde saiu, sofreu transformação. Entende? Mas, na verdade, tudo está dentro do absoluto. Então, é a variedade dentro da unidade. Então, isso chama-se monismo. Então, a gente tem uma única unidade, só que tudo que existe está dentro dessa unidade. Então, dentro da unidade, do absoluto, há diferentes energias, e essas energias criam, manifestam a realidade espiritual, manifestam nós, almas espirituais, manifestam esse mundo material. Tudo são as potências que fazem parte da pessoa suprema. Então, a pessoa suprema, o absoluto, pode ser compreendido como a pessoa suprema, pode ser também realizado, né, como a consciência, né, que nos acompanha, a consciência da forma do Paramatma, e, por fim, a realização impessoal, que é essa realização energética, da energia que é onipresente, né? Essa energia que se espalha por tudo, que cria todas as coisas. Então podemos compreender ou perceber esse absoluto por meio de suas potências, por meio de suas energias, que não tem uma forma especificamente, né? Então, o absoluto é tudo isso junto, ao mesmo tempo. Não são coisas separadas. Tudo faz parte da mesma entidade. Então, é uma entidade que pode se manifestar de muitas maneiras. Então, não é um ser limitado, estereotipado. Tá? Então, Deus é uma pessoazinha e só é isso. Não, Krishna pode assumir o absoluto, pode assumir a forma que queira assumir, por isso que a gente vê tantas manifestações, né, desse absoluto, que a gente chama Krishna como a forma original, mas Krishna se manifesta de tantas formas, como Baladev, Balarama, Varaha, Kuruma, assume de qualquer forma. Mesmo, Prabhupada explica, mesmo nós, almas espirituais, temos também a capacidade de assumir várias formas. Não é só Krishna. Então, podemos assumir, por exemplo, uma forma de flor para fazer parte da guirlanda de Krishna. Porque tudo no mundo espiritual é vivo, é consciente. Então, é uma realidade completamente distinta da realidade em que nós estamos, onde tudo, cadeira é cadeira e acabou. O corpo do Vishala é o corpo do Vishala e acabou. A alma é diferente. A alma também tem capacidades ou potências. Entendeu? Então, é isso. Esse mundo é uma manifestação de uma potência de Krishna chamada Maya Shakti. Ou Bahiranga Shakti, né? Bahiranga Shakti. Se lembram? Já estudaram, né? Lembra? Um pouquinho só. Como é que você vai ensinar, então, se você não lembra? Porque o termo sânscrito são mais difíceis de
Ele pode ir então em português, diga aí também. Também no português é difícil, tem que ser no espanhol. Então falando espanhol. Então, energia interna, energia externa, energia marginal. Né? São as potências de Cristo. Gente, a gente tem que começar a perceber como uma coisa é. São potências. Como eu falei, assim como o cimento, a areia, a água, essas coisas são potências ou são energias. E por meio dessas energias a gente cria muitas coisas. Então, por meio das energias, Krishna manifesta muitas coisas. E a gente só pode perceber as coisas porque são energias, são coisas palpáveis. Então, a alma, nós, a alma, somos uma energia de Krishna, chamada Tatastha Shakti, energia marginal. Somos uma energia de Krishna. Esse mundo material é uma energia de Krishna. Então, por isso que Prabhupada fala, a nossa posição como energia de Krishna é dar prazer a Krishna. Mas essa energia, que tem essa característica de ser um indivíduo, de ter consciência, de ter livre-arbítrio, né? Essa energia, às vezes, pode ficar submetida à ilusão. E quando a gente fica submetido à ilusão, a gente esquece que é energia, que é propriedade de Deus e quer ser independente. E aí a gente quer ser o proprietário, tipo Vishal, quer ser dono de tudo. Entende o raciocínio? Qual é o raciocínio? Então, nós que somos uma energia, queremos ser o energético, a fonte. Queremos assumir algo, essa é rebeldia. Somos seres rebeldes, porque queremos assumir a posição do chefe, do dono. Né? Então, por isso que a gente está nesse mundo de ilusão, de estar aqui, querendo ser o chefe, querendo mandar, querendo desfrutar, querendo manipular tudo. Entende? Mas isso é a posição de Cristo. Ele é o dono. Ele é que manifestou tudo. Tudo é dele. Nós somos dele. E ele criou a gente, Vishal, para a gente curtir com ele a vida. Mas aí a gente não tirou Krishna do... Aí você contratou não, você fez um contrato, né? Casamento é um contrato. Então assim, a gente termina deixando Krishna de lado e agora eu vou criar meu mundo espiritual. Tenho que ter energia, né, para poder construir muita coisa. Aí tem que ter dinheiro para poder, porque o dinheiro transforma as coisas, é uma energia. Aí construir minha casa, construir meu mundo, construir, ter meus servos, tudo para me servir, para me adorar. Por isso que Prabhupada fala, a gente está imitando Deus, Krishna. Entendem? Então nós somos uma energia de Krishna. E existimos para reciprocar com Krishna. Expandir o prazer de Krishna. Assim como você quer expandir o seu prazer. Né? Ter uma casa. Quantos sandálios vai ser mesmo? Vai ser um só, Maharaj. Ai, mudou de ideia. Eu achei que era muito. Está caindo na real. Então aí a gente quer construir nosso palácio e a gente decora. E tudo para tudo me servir. Tudo me dá prazer. Entende? A consciência. Essa é a consciência. É assumir a posição de Krishna. Mas aí o devoto faz o quê? Convida Krishna. Constrói a casa, mas coloca Krishna no centro da casa. Krishna, a casa é sua. Eu estou aqui porque eu tenho que ter um lugar para ficar. Você não vai querer que eu fique aí no meio da chuva, do frio. Aí coloca Krishna no centro. Krishna, eu vou cozinhar. Mas não é para mim. Eu vou cozinhar para você e depois eu vou comer os restos do seu alimento. Essa é a consciência. O devoto vai convivendo com esse mundo, mas sem a ilusão de querer ser o centro, de querer ser o desfrutador. Entendem?
Então essa é a nossa teologia. Isso é um resumo. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, Maharaj. É da Krishna Vijaya. Reverências, Maharaj. São duas realidades, a eterna, que é espiritual, e a temporária, que é material. E por ser temporária, é uma ilusão, mas quando tem um propósito, é real. É isso? Quando tem um propósito, é real. Não é que quando tem um propósito é real. É real porque é uma energia real. A energia que compõe todas as coisas é real, porque é uma energia espiritual. Então, num sentido, quando a gente fala que tudo é espiritual, porque tudo vem de Krishna, inclusive a energia que a gente chama de material, que manifesta tudo isso, é uma energia de Krishna, então é espiritual. Mas ela tem uma função específica. Né? Então, o que compõe a energia, o que compõe esse mundo, é fato, é real. As formas é que são ilusórias. Agora, quando eu disse que quando eu quis dizer que as coisas têm uma função, então o que eu quis dizer é que elas não são meramente uma ilusão. Porque o que é ilusão? Não é? É uma coisa que não existe. Você pensa que existe, mas não existe. Né? Então aqui, isso aqui não é uma ilusão, eu estou pegando nisso. Né? E tem uma função, só que quando colocamos na eternidade, isso aqui vai deixar de existir. Então, por que Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Nattueva ham jatunasam natvam neme janadipaha nachaiva nabhavishyama que aquilo que existe nunca vai deixar de existir. Sempre existiu e nunca vai deixar de existir. E aquilo que passa a existir, né, vai deixar de existir algum dia. Você é outro verso, mas Krishna fala que aquilo que existe, existe. É uma categoria. E aquilo que passa a existir vai deixar de existir. Isso é uma outra categoria. Né? Então, como isso aqui vai deixar de existir, não existir vai deixar de existir, então não existe, filosoficamente falando, porque é temporário. Né? Mas enquanto está manifesto, é real, porque tem uma função. Se não fosse real, eu não podia estar pegando, eu não podia estar lendo, não podia estar fazendo nada, porque uma coisa que é irreal é irreal. Não é? Como uma miragem. Uma miragem é uma coisa irreal. Você não vai tocar numa miragem. Não é miragem que fala? Você está lá no deserto, alguém está caminhando e vê uma coisa, né? Mas não pega. Aquilo ali não é real, é uma ilusão. O Shankaracharya fala da cobra e da corda. Né? Você vê uma cobra ou uma corda e pensa que é uma cobra. Isso é uma ilusão, obviamente. Você está vendo, né, uma corda e pensa que é uma cobra, você está iludido. Mas a corda está lá. Você se confundiu com a corda, mas a corda está ali. Então, assim, no sentido da eternidade, as formas materiais, todas essas, tudo que constitui, né, as formas, não tudo que constitui, todas as formas materiais, elas vão deixar de existir. Então, nesse sentido, é uma ilusão. Né? Porém, a energia que compõe essas coisas, ela é real, ela é espiritual, ela é eterna. O mundo é cíclico, a manifestação cósmica é cíclica, mas a energia que é utilizada para repetidas vezes manifestar esse mundo é eterna. Por isso que o mundo sempre se manifesta, constantemente. Né? A cada aniquilação há novamente uma manifestação. Então, se a energia fosse uma ilusão ou fosse temporária, não ia ficar manifestando esse mundo eternamente, porque esse mundo se manifesta eternamente. Então, é uma energia permanente, é uma energia eterna. Tá bom?
E assim, e como eu disse, enquanto as coisas estão manifestas nessas formas, elas têm sua função, elas existem, têm sua praticidade, né? Sua certa objetividade. Tá bom? Não sei se eu me fiz entender. Uma dúvida assim, as divas, você disse, são Tatasta Shakti, né? Aí no caso, os Nityasiddhas, eles é Bahirão ou é também Tatu? A palavra, na verdade, só existe uma categoria, que é chamada Diva Tattva. Agora, a Diva Tattva pode ser, quando ela cai no mundo material, ela é chamada, tecnicamente, de Nityabhada. Isso. Eternamente condicionada. Mas isso não é uma categoria diferente. É simplesmente uma alma que está aqui nesse mundo há tanto tempo, que é considerada Nityabhada. Mas é simplesmente um termo para expressar, né, a condição dessa tatasta, dessa energia, que está aqui há muito tempo. Quando a alma se libera e volta para o mundo espiritual, ela é chamada de Nityabhada. Nityasiddha. Tá bem? Mas não são Tatashi. São tatastas. Agora existem outras vamos dizer, entidades, né, que são já expansões, as golpes são expansões de Radharani. Né? Então, para nem todas, nós vamos servir, né, se um dia chegar a essa condição, de servir a essas personalidades. Né? Então, as rainhas de Dwarka são expansões de Srimati Radharani. Né? Então, existem as expansões de Radharani, as expansões de Krishna, e nós, almas, vamos nos voluntariar a servir essas personalidades. Mas aí já não é a categoria de Diva Tattva. Tá bem? São Shaktis. Diga. Eu me lembro no Bhakti Shastri, eu me lembrava das energias, como o senhor falou, mas eu me lembrava até olhando num quadro. Uma vez um professor tinha falado que a gente pode observar os quadros ou as imagens que tem na Bhagavad Gita, e ele mostrou uma imagem que Krishna tinha uma refulgência amarela. Ele descreveu como uma energia externa. Depois falou da energia marginal, que ele falou como se a gente imaginasse a pele, o contorno de Krishna. E a energia interna tinha uma imagem de Radharani no peito de Krishna. Esse é um jeito certo de também analisar as imagens? Acho que é um jeito muito infantil para crianças, é muito simplório isso. Que a gente está vendo o Chaitanya Charitamrita, que essa parte fala muito detalhadamente sobre tudo isso. Então são energias, são potências. E tem, por exemplo, o Balarama, ele é responsável por Sandhini Shakti. Shakti significa potência, energia. E Sandhini é a potência de existência. O que significa isso? Tudo que existe é responsabilidade de Balarama. Então, Balarama manifesta o mundo espiritual. Balarama manifesta esse mundo material. Balarama manifesta os corpos. Tudo. Os corpos de Krishna. Tudo está sob a administração. Balarama representa, assim como Radharani representa Ladini Shakti, Balarama representa Sandhini Shakti. Então, por isso que é a partir de Balarama as expansões quádruplas, depois os Vishnus Purushas, né? que são responsáveis pela criação. Mahavishnu, por exemplo, é uma expansão de Sankarsana, que é uma expansão de Balarama. Né? Então, Balarama, ele é a
personificação de Sandhini Shakti. Krishna é de Samviti Shakti, Radharani de Nagini Shakti. Então essas energias, porque na dimensão espiritual, as energias têm essa característica de serem pessoais. Nesse mundo material, a energia é uma coisa impessoal, mas no mundo espiritual não. Tudo que é espiritual é pessoal, tem consciência, mas aqui nesse mundo não. Então, tudo se manifesta por meio dessas energias. São como que substâncias que manifestam tudo. Então, nós somos como uma substância chamada Jiva, que tem consciência, somos uma fagulha de consciência. Nós não somos esse corpo que tem isso. Nós somos uma substância completamente diferente desse corpo. Completamente distinta. Agora, porque a gente está dentro do corpo, aí se identifica com o corpo e a gente acha que tudo é assim, desse jeito que a gente é. Mas não é. É muito diferente. Somos uma energia, tá? Com características pessoais de indivíduo, mas não temos essas limitações que esse corpo material tem. E temos uma função. Imagine que nós compomos por exemplo, Vrindavana é composto por almas espirituais. Tudo que você vê são almas espirituais que assumiram formas para compor a paisagem de Vrindavana. Nós compomos a paisagem de Vrindavana. As árvores têm aquela forma de árvore, é uma forma que uma alma assumiu, aquela forma. A forma de um papagaio. A alma assume a forma de um papagaio, assume a forma de um bezerro, assume a forma de tudo. Nós compomos a existência espiritual. Como átomos compõem a matéria. E todas essas almas são devotos puros. E todos estão querendo satisfazer Krishna. Imagine que lugar é esse. É o parque de direção de Krishna. Agora tem gente que não quer fazer parte disso, né? Quer ter o seu próprio parque de diversão. Aí precisa ter sua energia para poder criar força, para poder manter tudo e assim por diante. Mas Krishna é Krishna. Então Krishna pode criar o parque de diversão dele com almas amorosas. Né? Tudo. Então é algo inconcebível para a gente. Então por isso que a gente tem que purificar a nossa vida, para se tornar uma peça nesse parque, uma peça que seja harmonizada, né, com tudo. Mas se a gente é luxurioso, essa peça vai ser um entrave, né? Não vai ser um problema, entende? Então tudo tem que fluir para o prazer de Krishna. Nada pode obstacularizar. Aqui é diferente nesse mundo. A gente quer servir a Krishna. Quantos obstáculos para dar prazer a Krishna? Porque as pessoas são individualistas, são egoístas. Então no mundo espiritual não pode ter um obstáculo. Tudo flui muito facilmente para o prazer de Krishna. Não tem obstáculo, não. Então a gente não pode ser um obstáculo. Apareceu outra pergunta aqui, Maharaj. Está na hora já. Reverências. A energia ilusória Durga é onisciente? Ana Batista. Ela pode ser onisciente nesse mundo material. Alguns seres são dotados de poder, os semideuses, para cumprir com suas funções. Então, às vezes, Brahma é conhecido como um ser onisciente. Às vezes, o próprio Bhagavatam fala isso. Mas Krishna dá determinado poder para que essas entidades consigam realizar seus serviços. Mas eles não são oniscientes como a Suprema Personalidade de Deus. Eles têm um grau de consciência do que passa, do que acontece nesse mundo. Ok?
Então, Gretanaja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai. Srimad Bhagavatam não, Chaitanya Chaitanya.